Nesta noite eu gostaria de falar da bem-aventurança do crente. Oh, glória a Deus. Salmo 1, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios. Entre Jó e Provérbios, você vai encontrar o livro de Salmo, que diz: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujos frutos ou as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Repita comigo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus nesta noite. Aleluia. Meu irmão, o salmista escreve: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Esse salmista, esse escritor, que escrevera o que escreveu, que deixou registrado, senhores pastores, amados irmãos, esta bela passagem bíblica, esse salmo extraordinário, o primeiro salmo da Bíblia. E nós nesta noite vamos caminhar por esses caminhos conhecidos, porque é muito bom rechearmos a nossa mensagem com os livros extra-bíblicos. É muito bom ouvir uma pessoa que tem uma boa bagagem teológica e trazer um contexto, louvado seja Deus, que muitos de nós, ou algumas pessoas não vão ter esse entendimento mais aprofundado por falta de conhecimento bíblico. Mas vemos aqui a passagem nesta noite, falando que Deus tem, louvado seja Deus, o prazer de abençoar as pessoas que andam no temor e tremor da sua palavra. E Ele vai chamar essas pessoas de bem-aventurados. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Nesta noite, meus irmãos, quem escrevera esta passagem era um homem experimentado. Quem escrevera esta passagem não era alguém que estava ainda caminhando na fé, gateando na fé, não, pastor Carlos. Quem escreve este salmo é um jovem, um homem já formado, experimentado na vida, e principalmente experimentado nas coisas espirituais que diz respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Esta palavra varão, nós podemos traduzi-la: bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, bem-aventurado o jovem, bem-aventurado o ancião, bem-aventurado o mancebo, bem-aventurado a esposa, bem-aventurado o marido, bem-aventurado o ser humano que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Hoje o que nós mais vemos na internet são conselhos diversos e de determinadas pessoas que muitos ainda nem conhecem, louvado seja Deus, a sua vida num grande proporcional. E tem muitas pessoas seguindo, e tem muitas pessoas obedecendo, e tem muitas pessoas executando e seguindo exemplos de pessoas que não têm o temor da palavra de Deus. Mas nesta noite o Senhor colocou no meu coração para trazer, aleluia, uma palavra baseada nesse salmo muito conhecido. Mas toda a Bíblia, ela tem, louvado seja Deus, revelações
interessantíssimas. Por isso que a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a palavra de Deus ela se renova, porque nunca um grande pregador, uma grande pregadora aprofundada no conhecimento bíblico, ele vai pregar a mensagem exatamente como ele pregou outrora. Sempre ela vai voltar mais recheada de conhecimento, sempre ela vai ser pregada novamente com mais revelações, dada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele nos chama de bem-aventurado. Você que deixou a sua casa, o seu lar, você que deixou os seus afazeres, você que saiu de uma escala árdua de trabalho, quem sabe no domingo, hoje eu estava de folga, mas fiz alguns trabalhos materiais, mas estamos aqui para glorificar esse Deus Todo-Poderoso. E quando nós estamos aqui, primeiramente para adorar a Ele, para engrandecer a Ele, para honrar o nome desse Deus Todo-Poderoso, eu e você estamos numa posição de qualificados, de bem-aventurados pelo Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Quem é o ímpio, pastor? O ímpio é todo aquele, meu irmão, que não obedece ou distorce a palavra de Deus. Tem muitos crentes ou evangélicos que estão numa posição de ímpio. Como que eu identifico um crente ímpio, um evangélico ímpio? É aquele que prega heresias, é aquele que prega mensagens que não tem baseamento na Bíblia. Hoje, infelizmente, o que mais está nascendo são igrejas que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. É a igreja que pode de tudo, é a igreja que venha como está e permaneça como está, é a igreja que quer agradar o ego do ser humano, é a igreja, meu irmão, aleluia, que não confronta o ego, aleluia, das pessoas. É a igreja que só prega bênção, é aquele pregador que só prega vitória, é aquele pregador que só, a revelação dele, aleluia, não tem, louvado seja Deus, um puxão de orelha. Ele só prega rosas, mas os espinhos ele nunca pregou. Ele só prega o amor, mas a correção ele nunca pregou. Ele só prega, aleluia, que o céu vai descer, que ele tem que pular, que ele tem que ser batizado com o Espírito Santo, mas ele não prega que a pessoa tem que nascer de novo e que a pessoa tem que andar em novidade de vida na presença do Senhor Jesus. Então todos esses pregadores, todas essas pessoas que dizem ser de Deus, nós reconhecemos que eles são ímpios quando eles não pregam a verdadeira palavra do Senhor. Mas bem-aventurados somos nós, que aqui nesta igreja nós ouvimos mensagens de homens e mulheres que têm o temor da palavra de Deus. Aleluia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores. A pessoa que é bem-aventurada, meu irmão, você enxerga de longe, ela não se detém. O que é se deter? É você traçar uma meta para a tua vida. Eu traço uma meta para esse ano de 2025, que eu quero servir a Deus, aleluia, de uma forma extraordinária. Eu quero servir a Deus de uma maneira que eu nunca servi. E daqui a pouco os ímpios se reúnem para tentar abafar, aleluia, a tua meta, para tentar tirar você do alvo, para tentar tirar você do foco. Mas quando você é um bem-aventurado, você reconhece que ali tem um dedo do inimigo querendo esmorecer a sua fé, querendo parar você na caminhada. É uma visita que vem inesperada bem no dia de domingo, bem na hora de cultuar a Deus, e a pessoa vai deixar para o próximo domingo. É no culto de Santa Ceia, vem um parente lá na Bahia, lá no Paraná, lá no Mato Grosso, e quer te segurar para você não ceiar ao Senhor. Mas o homem e a mulher bem-aventurado, ele vai dizer para o parente, para o irmão, para o primo, para o vô, para a avó: eu vou para a igreja, fica aí assistindo Faustão, fica aí assistindo quem você quiser, mas eu vou adorar e ceiar ao Deus que me chamou. E depois do culto nós voltamos e batemos o papo novamente. Essa é a verdadeira atitude do bom cristão. Vai ter uma churrascada, é o aniversário de Cicrano, é o aniversário de fulano, e muitos deixam de ceiar para ir no aniversário das pessoas. Mas bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. O ímpio vai falar: ih, meu irmão, um dia só que você perder do culto não vai dar nada, não, né? Vamos cear, vamos comer, vamos ouvir música, vamos fazer churrasco, vamos tomar cerveja, vamos fazer aquilo que agrada a nossa carne. Esses são os conselhos dos ímpios. Vamos divertir, vamos viver a nossa vida,
Mas aquele que é o bem-aventurado, ele não vai andar segundo o conselho dos ímpios. Ele vai dizer: eu vou me lapidar na presença de Deus, eu vou andar no temor da palavra, eu quero ser um homem diferenciado, uma mulher diferenciada, eu quero ser um referencial para a minha geração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha para o seu irmão e fala para ele: irmão, continue sendo um bem-aventurado. Não se detenha no caminho dos pecadores. Aleluia. Você pode pregar para o pregador? Posso. Você pode louvar seja Deus, falar de Bíblia para o pregador? Pode. Você pode parar, louvado seja Deus, para evangelizar? Pode. A Bíblia está dizendo que nós não devemos se deter. Se deter é parar para ouvir conversa fiada de quem não tem temor da palavra de Deus. Aleluia! E depois ele fala: oh glória, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Aleluia! No caminho dos pecadores você não pode se deter, irmão. É catar o banco e se acomodar e ficar ouvindo aquelas piadas sem graça, aquelas piadas mundanas. No trabalho o patrão faz uma piada, né, sem graça, e você dá risada. E no meio daquele povo você não faz a diferença. Louvado seja Deus, mas o homem bem-aventurado, ele não vai fazer, louvado seja Deus, nada para agradar ao homem. Quando ele estiver fazendo alguma coisa que desagrada ao Deus dele, não. Ele vai temer a Deus e não vai se contaminar com o conselho do ímpio, louvado seja Deus. Oh glória, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Os escarnecedores, aqueles que ficam, né, escarnecendo principalmente da nossa fé. E tem muito crente que às vezes está escarnecendo da própria fé dele, só porque não citou o nome da igreja, mas ele está ali, é verdade, eu concordo, é isso mesmo, é não sei o que. Mal sabe ele que ele está, né, se envolvendo com o ímpio, se envolvendo no caminho dos escarnecedores. E a Bíblia vai chamar nós de bem-aventurados quando nós não nos assentamos às rodas dos escarnecedores. Mas nós precisamos ter esse entendimento, que escarnecedores, pessoas ímpias, pessoas que não processam a mesma fé, nós devemos, meus irmãos, guardar dessas pessoas, nos guardar e procurar amizades de pessoas que verdadeiramente têm o mesmo nível espiritual que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Quer continuar sendo bem-aventurado? Quer continuar sendo uma mulher bem-aventurada? Procure andar com pessoas com o mesmo nível espiritual do que você tem. Se você andar com pessoas com um nível espiritual menor do que você, meu irmão, eu estou falando no dia a dia, no cotidiano, uma pessoa que está esmorecida, uma pessoa que está caída, se você só ouvir aquela pessoa, daqui a pouco você vai estar caído que nem ela. Você pode até decidir levantar aquela pessoa, principalmente se for um servo de Deus, com exemplo, com oração, com estudo bíblico, né? Com visitas. Mas se você viu que aquela pessoa não quer mudar, que aquela pessoa está decidida a afastar da presença de Deus, então entrega ela na mão do Senhor, porque se você persistir e só ouvir aquela pessoa e ela não abrir brecha para ouvir a sua palavra, para não ouvir os seus conselhos bíblicos, você está correndo perigo e daqui a pouco está no mesmo nível que ela. Quem está entendendo, diga bem. Oh glória! Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Oh, aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado: cuidado com os conselhos que você está ouvindo aí, meu irmão. Oh, aleluia. E aí vem a boa notícia do escritor dizendo no versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor tem que ser o prazer do crente. O que é a lei do Senhor? É fazer o que é certo. Antes tem o seu prazer em fazer a lei do Senhor. A lei do Senhor, o que é? Esse livro sagrado aqui, meu irmão. Se você não pode ajudar, então você não atrapalha. E pelo menos você não está semeando nem para o bem e nem para o mal. Pode ajudar? Então ajuda. Não posso ajudar, não vou atrapalhar. Quem não entende, diga amém. Amém. Louvado seja Deus, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas.
todo aquele que anda na lei do Senhor, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mas antes nós temos que ter o temor da lei do Senhor, e na lei dele meditar de dia e de noite. Aleluia. Eu lembro uma época, meu irmão, quando eu não era crente ainda, é um exemplo dentro do que eu estou pregando, né? Simbólico de vida, que às vezes até pessoas que já fizeram isso quando não era crente, ou estava desviado, né? Eu ficava contente quando alguém errava o troco para mim, quando eu não conhecia a palavra. Eu ia comprar um picolé, dava uns 50 para o cidadão, né? Picolé é R$5. O rapaz me voltava ali um dinheiro a mais, né? Ou voltava os 50 e mais dinheiro. Eu virava as costas e falei, upa, que beleza, ganhei um dia aqui. Eu estou sendo o quê? Um ímpio. Quantas vezes, né? Acontecia da pessoa errar o troco, e eu, por não ter conhecimento da palavra, eu me agradava daquilo. Eu ia comprar um lanche, dava lá R$100 para o Luiz Davi. Quanto que é o lanche? R$10. Ele me voltava 120. Falei, vixe, além de eu comer no X tudo, cidadão me voltou mais 20. Estou passando ali para trás, que às vezes ali no embaraço acontece da pessoa se embaraçar com o troco e voltar um dinheiro a mais. Mas como que é a atitude do verdadeiro homem e verdadeira mulher de Deus que tem prazer na lei do Senhor? É dizer para o cidadão, falou, meu amigo, você errou no troco. E já aconteceu comigo, Deus provando eu várias vezes no mercado, né? Principalmente lá na outra casa, quando eu morava, o cidadão ali, né, com muita coisa na cabeça, comprava um pão, ou comprava uma mistura rápida ali, você dava o dinheiro para o cidadão, e ele voltava 20, 15 reais a mais. Falei, mas que esse cara contava ali? Às vezes, quando eu estava com pressa também, ia chegar em casa, aí que eu vi que ele me voltou, troco errado, e no outro dia eu ia lá comprar pão, eu voltava lá, dá tantos de pão aí. A hora que ele ia pagar, eu falava, esse é o de hoje, e esse aqui o dinheiro a mais que você me deu ontem, que você me voltou, troco errado. Não, te voltei, troco errado não. Eu falei, voltou, meu irmão, você estou falando que voltou. E ali você conquistava aquela pessoa pela sua atitude de Bíblia, por ser uma pessoa honesta. E isso é o que tem que ser esperado de um bem-aventurado ou de uma bem-aventurada de Deus. Você não pode passar a perna em ninguém, meus irmãos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje eu já fico incomodado se eu dever 1 centavo para alguém. Eu fico, né, ali, nós temos que pagar aquela pessoa. Ou se eu troco com alguém no trabalho, eu falo, estou devendo um dia de serviço para aquele ciclano, né? Louvado seja Deus. Quem está entendendo a palavra nesta noite, meus irmãos? Esta noite nós estamos falando sobre a bem-aventurança do crente, que são conceitos que já não estão sendo pregados mais nos altares. São conceitos que têm que ser relembrados. São atitudes que o crente tem que tomar no dia a dia. São coisas que têm que ser feitas, louvado seja Deus, e pregadas e explicadas, para que não possamos perder a nossa fé pelos pequenos rabiscos, pelas pequenas lacunas, pelas pequenas fendas que existem em nossa vida. Porque o próprio, louvado seja Deus, Salomão escreveu que as pequenas raposinhas que fazem os maiores estragos. É aquela rachadura que você não consegue, aquela trinca, daqui a pouco vira uma rachadura e assim por diante. Daqui a pouco dá um arrobo. E o cidadão está tudo perdido, o nome na lama. E a Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E nós temos que meditar na lei do nosso Deus de dia e de noite. Você quer conhecer uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa que tem um bom conhecimento bíblico. Ela pode entender de consertar de moto, ela pode entender de consertar telhado, ela pode entender de costura, falando para as mulheres, ela pode entender de faxina, sabe faxinar, já trabalhou em hospital, já trabalhou não sei o quê, pode entender da área da saúde, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode entender de lei, pode entender de política, pode entender, louvado seja Deus, de crianças, pode entender, louvado seja Deus, ou glória a Deus, de vários assuntos relacionados ao ser humano. Mas muito mais o homem e a mulher bem-aventurada tem que conhecer das coisas espirituais. Aleluia. Você pode conhecer de tudo, irmão, mas muito mais das coisas espirituais, porque no final o que vai valer é as coisas espirituais.
Esse dia eu fui num velório, passei lá alguns minutos e foi enterrado um tio, que é tio porque era casado com a irmã da minha mãe, é isso, né? E falei, é um momento triste, é um momento de desespero para os parentes, principalmente de perto, mas os de longe também. Mas também nos traz uma reflexão, porque a Bíblia diz que é melhor nós irmos a um velório do que a um cemitério. É melhor a gente ir num velório, né, do que numa festa, porque na festa ali você está iludida com aqueles falsos amigos. Numa festa, na churrascada, quando você está com o bolso cheio, pastor, quando você está com o bolso cheio, o senhor conhece também que o senhor foi, né, outrora do mundo, eu também fui, eu sei que eu fui vindo mundano. Quando você está com muito dinheiro, você tem muitos amigos, mas quando você está desempregado, está com chinelo havaiano de uma cor e da outra, um chinelo da Ryder, quando você está no pau de arara, quando você está na jardineira, quando você está colhendo cana, laranja, os seus amigos somem. Mas quando você tem dinheiro, você é chamado para todas as festas, para bancar todo mundo. Mas agora, meu irmão, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que é melhor nós estarmos em um velório ou num cemitério, ali olhando uma pessoa que partiu desta vida para outra, do que estar festejando numa festa, porque quando você vê alguém no paletó de madeira, você vai fazer uma reflexão. Qualquer pessoa que vai num velório, ele faz uma reflexão. Ali é lugar de refletir, ali é lugar de pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Ali é lugar de você ver que os bens materiais daqui não valem nada. É necessário para vivermos, é necessário para prosseguir, é necessário para conquistarmos algumas metas. Mas é o que eu falei, tudo esse pano de fundo eu estou fazendo para você entender que você precisa conhecer das coisas da terra, mas muito mais você precisa crescer no conhecimento espiritual. Ou seja, meu irmão, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ainda que as suas conquistas aqui, quando você fechar os olhos, fiquem para A, para B, mas nós vamos ter, louvado seja Deus, uma conquista muito maior, que é entrar no reino de Deus de cabeça erguida e ouvir a fala do Senhor Jesus: entre benditos de meu Pai e tome posse daquilo que eu conquistei para vocês na cruz do Calvário. Tome posse da vossa herança, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa em Cristo. Ei, meu irmão, aleluia, você é um bem-aventurado por estar aqui ouvindo esta mensagem, por estar aqui adorando a Deus, por estar ouvindo os louvores. Sabe por quê? Porque você é herdeiro e co-herdeiro da promessa, e herdeiro e co-herdeiro da promessa, ele é guardado por Deus, ele é visitado por Deus, ele é surpreendido por Deus, ele é resgatado por esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando Paulo estava ali vendo o carrasco afiando o machado, ele tem uma visão com a morte. Isso é os livros desta Bíblia. Eu não gosto de falar muito dessa Bíblia, porque onde você tirou isso, pastor? Mas é só para você entender um pouco o pano de fundo do que Paulo liberou. Quando ele coloca a cabeça ali naquele toco para ser decapitado, ele vê o anjo da morte, bravo. Ele fala: ei, morte, aonde está o seu agrilhão? A morte não podia levar a vida dele. E aí a morte ficou sem falar nada. Ele falou: sabe por que você está sem seu agrilhão? Porque Jesus Cristo despedaçou o agrilhão da morte. Aleluia! A morte não tem poder sobre aquele que serve a Deus. A morte não tem poder sobre aquele que é bem-aventurado, sobre aquela que é bem-aventurada. Ei, levanta a tua mão nesta noite e glorifica a Deus, porque Ele venceu a morte, e nós podemos vencer a morte obedecendo a palavra do Senhor. A morte não tem poder sobre a tua vida. Quando você fechar os seus olhos, os anjos de Deus, eles virão ao seu encontro para te levar para junto ao Pai. Quem crê assim, diga amém. Oh, glória! Meu Deus do céu! Oh, aleluia! Ah, Jesus! E o bem-aventurado ou a bem-aventurada, olha o que vai acontecer com essa pessoa. Ela é comparada a uma árvore plantada a ribeiros. Não é ao ribeiro, não. Aqui está no plural, né, pastor? Ribeiros. Olha o pastor falando português. Ribeiros, viu?
ribeiros de águas, o qual dará o seu fruto na estação própria. Irmão, quando a pessoa é bem-aventurada por Deus, ela é comparada a uma árvore plantada a ribeiros. Que é ribeiros de águas? É veias de águas. Debaixo da terra passa água também, mano. Tem lugares aí que tem um pessoal que tem uma certa tecnologia, que eles abrem um buraco e ali nasce água, poço, né? Somente chácara, sítio, contrata ali uma pessoa que entende disso, faz uma cisterna, né, missionário? Tem uma determinada profundidade e eles encontram água debaixo do solo, não é, pastor? Ribeiros de águas. Passa também, né? Aí, tá vendo? Verdade. Tem bairros que construídos em cima de veias de águas. E a Bíblia está dizendo que aquele que obedece a palavra de Deus, que é um bem-aventurado ou uma bem-aventurada, ele é como uma árvore plantada a veias, a rios de águas. Ou seja, a árvore que é plantada dentro do rio, meu irmão, ela não precisa de chuva, não. Aleluia. Por quê? Porque as suas raízes lá embaixo estão sendo, louvado seja Deus, tratadas pela própria água do rio. As folhas vão ficar sempre verdinhas, os frutos vão crescer na estação própria, e as folhas não vão cair, não. Por quê? Porque a árvore está sendo regada, a árvore está sendo molhada pelo rio de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, somos, ao qual o fruto dá na estação própria. Ou seja, não fique preocupada, nem fique atônita, não fique perplexo quando vai vir a tua bênção. Se você está plantada diante do ribeiro de águas que se chama Jesus Cristo, se você está plantada no centro da vontade de Deus, se você obedece a palavra de Deus, que é os rios da palavra de Deus, você vai dar os frutos na estação própria. Que você está dizendo, pastor? Estou profetizando. Aquilo que você deseja, se é aprovado por Deus, te prepare que vai, aleluia, chegar na tua vida. É de Deus, pastor, eu tenho uma casa própria. Se você tiver sabedoria, se você pedir a Deus sabedoria e administração financeira, eu profetizo sobre a tua vida a casa própria. Se você quer trocar de carro, quer ter um automóvel bom, não precisa ter do ano não, pastor, mas que seja um automóvel que me dê para mim viajar e visitar minha família. Eu profetizo, se você estiver diante dos ribeiros de águas, vai se cumprir sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh glória. Porque o texto está dizendo que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Quando eu me converti, teve muitas coisas que eu não entendi. Eu falei, Senhor, por que essa vida miserável? Por que essa vida difícil? E depois a gente vê que existe um tempo de Deus. Só que é necessário nós enquadrarmos também esse tempo. Deus, ele faz a parte dele, e eu e você temos que fazer a nossa. A minha parte eu fiz. A minha parte que foi poupar, a minha parte que foi ter sabedoria financeira para adquirir imóvel, para comprar a casa própria, a vontade de aprender um pouco de mecânica para não ser passado para trás por oficinas e para consertar pequenas coisas, para poupar um pouco de dinheiro. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte para que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida. Você sabia que tem crente preguiçoso, irmão? A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Só fica reclamando, só fica falando que está ruim, só que fica falando, faz um L agora. Meu irmão, agora que o homem já está lá, não adianta chorar não. Agora é hora de clamar, agora é hora de marchar, agora é hora de trabalhar, agora é hora de se mover no Espírito de Deus. Porque está parado Moisés? Porque ele está reclamando? Porque esse povo está murmurando? Aí a Bíblia falando, diga a esse povo que continue marchando.
Diga a esse povo para marchar, mas Senhor, o mar está à frente, meu filho. Se vocês continuarem marchando, eu vou dar as ferramentas para vocês ultrapassarem todos os obstáculos. Eu profetizo nesta noite: os obstáculos que se levantaram contra a tua vida vão se romper, vão se cair pelo poder do nome do Senhor Jesus. Oh glória, aleluia. Deus Todo-Poderoso. E tudo, fala para o teu irmão aí, é tudo quanto fizer prosperará. Olha a Bíblia, irmão. A gente quando lê, né, fala, mas esse salmo aí até criança sem entender, mas quando você vai aprofundar na leitura, é muita revelação, pastor. E tudo isso que é meditar, é ler e meditar. O que é meditar? É extrair aquela informação que está naquela palavra. Quem entende, diga amém. Amém. Tudo quando fizer vai prosperar, meu irmão. Eu sou testemunho desde que aceitei a Jesus, que eu sou um camarada meio enjoado para as coisas, né? Se eu pegar para fazer um negócio, só se não tiver com um jeito mesmo, né? Se eu tiver que assentar uma porta, eu vou assentar ela. Posso demorar uns 10 dias, mas que eu vou assentar ela, eu vou, né? E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos que ter esse entendimento, meu irmão, de que quando nós obedecemos a palavra de Deus e somos bem-aventurados, já falei as qualificações para nós sabermos se somos bem-aventurados ou não. Agora esses crentes aí que sentam na roda do escarnecedor, não é bem-aventurado nem aqui e nem em outro lugar. Não pode falar mais a China, né? Não é bem-aventurado nem aqui nem na China. Me perdoe o chinês aí, não tem nenhum chinês aqui não, né? É um ditado popular. Mas aquele que obedece a palavra de Deus, meu irmão, tudo quanto ele fizer vai prosperar. Aleluia. Tudo quanto ele fizer vai prosperar. Se ele decidir abrir uma loja e tiver o Espírito de Deus, irmãos, ele vai prosperar. Se ele decidir vender roupa, mas é roupa decente, não é essas roupas que estamos usando hoje em dia, essas roupas mundanas. Se é crente de verdade, vai vender roupas sérias. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, vou abrir uma lanchonete, mas posso vender cerveja? Meu irmão, eu sou crente de verdade, não pode vender cerveja, sai do meu pé. Ah, tem igreja aí que libera os membros vender. Tem mercearia aí que o homem é crente e vende cerveja, vende corotinho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Não é crente nem aqui nem na China, meu irmão. O crente verdadeiro, a minha mercearia, não, mas vende ao conselho do ímpio. Se você vender cerveja, você vai arrebentar. Se você vender corotinho, você vai chamar gente pro bar. Vai nada, irmão, você vai levar pingus você vai levar cachaceiro lá para sua mercearia. Coloca Coca-Cola, pode. Coloca suco, coloca pão, né, missionário? Coloca os pudim que o pastor faz aí que você vai arrebentar. Coloca sobremesas. Cria alternativas que não vai ferir a palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Mas tem muitos, meus irmãos, que naquele dia vai ter surpresa. Naquele dia por pouca coisa não vai entrar, porque não obedeceram a palavra de Deus. Não se enquadraram a bem-aventurança do Senhor, porque ouviram o conselho do ímpio. É verdade, né? Toda lanchonete, eu só estou vendendo cachorro quente e Sprite, rapaz. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que ouve a palavra de dia e de noite, tudo que ele fizer vai prosperar. Quem crê assim, diga amém, irmão. Eu creio nesta palavra. Eu creio nessa verdade. Eu creio, louvado seja Deus, nesta revelação, pastores. Aleluia. Tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Aí vem complementando o texto no versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Meu irmão, a pessoa que é um bem-aventurado, que anda no temor da palavra de Deus, ela prospera e ela vai observar que ela está prosperando. Porque quando ela olhar uma pessoa que ganha 5, 6 mil, ou uma família que todos juntos a renda familiar chega a 6, 7 mil, só que a família não sai do lugar, pastor. A
A família ainda não tem a casa própria, mas não está batendo as contas. Ajunta a renda do marido, missionário, ajunta a renda da esposa, ajunta a renda do filho, ajunta a renda de não sei quem, e aí vai fazer ali um cálculo, a renda está dando 6, 7 mil. Ou às vezes a renda de um só já beira 5, 6 mil. E ainda a pessoa não tem o carro, não tem a casa própria. Por quê? Porque alguma coisa está errada, irmão. Tem que sentar e pedir a Deus direção. Senhor, eu temo, Senhor, me dê sabedoria, me dê administração. Não está sobrando nem 50 reais para me ofertar na igreja. Irmão, você ganhando 5 mil, você não tem 50 reais para ajudar a obra de Deus? Meu Deus do céu. Jesus amado. Nunca tem nada, irmão. E ganhando 6, 7, 8 mil por mês, 3 mil, 4 mil. A Bíblia está dizendo que aquele que ouve e obedece a palavra de Deus e é um bem-aventurado, tudo que ele fizer vai prosperar. Fala, rapaz, o meu salário não é muita coisa não, mas Deus tem me dado bonança. Deus tem me dado, louvado seja Deus, aleluia, mantimento. Deus tem me dado multiplicação. Deus tem me dado vitória. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo sua folha não cai, e dará o seu fruto na estação própria. Aleluia. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Irmão, os crentes que não têm o temor da palavra de Deus, o vento espalha eles, pastor. E glória a Deus que espalha. É aqueles crentes perturbados que chega na igreja só dando trabalho. Eu não tenho medo de pregar a palavra não, meu irmão, porque aqui, entendeu? Sabe aqueles crentes trabalhosos? É igual eu falei no começo, se você não pode ajudar, não atrapalha. Fica sentadinho ali. Se te dá a oportunidade, você vem e fala de Jesus. Não fala da vida dos outros. Não vem falar da tua vida particular na igreja. O crente verdadeiro, ele faz aquilo que é certo, Se ele foi chamado para louvar, ele vai louvar, não vai cantar testemunho, não, irmão. Aqui neste lugar não é lugar para me contar a minha vida. Aqui neste lugar é lugar de eu contar sobre a verdade de Deus, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza, que Deus salva, que Deus tem misericórdia, que Deus perdoa os pecados, e Ele quer levar cada um de nós para o seu reino de glória. Não é lugar de ficar choramingando, não. Aqui é lugar de nós pregarmos a palavra de Deus. E o texto está dizendo: não são assim os ímpios, mas serão como a moinha que o vento espalha. Tem muito crente ímpio, né? Que ele não para em lugar nenhum, fica. É a moinha, é o texto, é a Bíblia, irmão. É aqui, ó, Salmo 1. O vento espalha, pastor. Espalha para quê? Para dar paz para o pastor missionário. Para dar paz para a missionária. Irmão, tem uns crentes que ele vem, amém. Quantas vezes, pastor, você pode receber um membro da igreja? 1 milhão de vezes, meu irmão. Mas tem crente que toda vez é o mesmo problema. Ô pastor, pastor, entra ano e passa ano, é aquela mesma situação. Não muda a luta. A luta da pessoa é a mesma, missionária. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas Jesus falou: mas nós venceremos todas se nós estivermos na presença dele. Igual tem crente que não está vencendo nenhuma. Entra um ano, não venceu aquela luta. Entra um ano, não venceu aquela prova. Ele continua naquele deserto. Meu irmão, você tem que pedir a ajuda de Deus para você romper e mudar a página na tua vida. Vencer essa luta, vencer esse desejo carnal, vencer essa coisa que te desprende das coisas de Deus. Aleluia, oh glória. Pelo que os ímpios não subsistirão do juízo. Agora tem uma boa notícia. Se você está subsistindo, mesmo aquela palavra que às vezes a missionária dá, que às vezes eu dou, que às vezes o pastor do Daír, o nosso pastor, às vezes os pregadores, as missionárias dão aqui nessa noite aquele puxão de orelha na Bíblia. Se você subsistir, é porque você também está numa posição de bem-aventurado de Deus. Porque a Bíblia está dizendo que o ímpio não subsiste, mas aquele que permanece
está se esforçando para obedecer a palavra do Senhor. Porque os ímpios não subsistirão no caminho do justo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que é a congregação? É aqui, esse lugar aqui, onde nós congregamos, né, missionário? Os pecadores não vão subsistir neste lugar, não, missionário. Aqui só vai ter crente salvo para o reino de Deus. Os pecadores são bem-vindos, mas se não quer mudar de vida, se quer só enganar o pastor, não vai subsistir, porque a palavra de Deus que está dizendo, não é eu não. Os pecadores não vão subsistir. O que é subsistir? Não vão permanecer, não vão ficar na congregação dos justos. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Meu Deus! Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha que coisa boa. Pastor, como assim que coisa boa? Estou passando uma luta. Se você é justo, o Senhor conhece a tua luta, meu irmão. Aleluia. Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar e o nosso sair. E o nosso furor contra ele. Está escrito. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmão, a pessoa pode ser mais bem sucedida do mundo. Pode ser, né? Aí um milionário, bilionário. Eu não sou porteiro do céu. Uma coisa que eu quero passar para vocês nesta noite, que eu, Alexandre Rogério Pereira Chaves, não quero pagar para ver. Eu quero continuar andando no temor da palavra. Eu quero continuar sendo uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto eu fizer vai prosperar. Quem está comigo nisso, levanta a tua mão e adora esse Deus poderoso. Aleluia! Oh, glórias a Deus, aleluia! Porque o Senhor conhece o teu caminho, minha irmã. Porque o Senhor conhece o teu caminho, pastor. Porque o Senhor conhece a tua luta, igreja. Porque o Senhor conhece a tua estrutura. Nesta noite Ele está me movendo para pregar esta palavra, para dizer que você tem que permanecer na congregação do justo. Louvado seja Deus. Ainda que todos pararem, não pare tu não, irmão. Porque existe uma coisa que está em jogo, que é a salvação da tua alma. Não tem preço. Para onde vão levar nós, pastor? Depois que nós fechar o olho, se seja, oxalá que seja de uma morte natural, ou melhor ainda, que todos nós sejamos impactados pelo arrebatamento. Oh glória! Porque ela não morreu ainda, vai ser no meu pé. Se nós não morremos ainda, graças a Deus, estamos respirando, nós somos pessoas que estamos dentro de uma possibilidade de sermos arrebatados. Quem me entende, diga amém. Glória a Deus. Eu não morremos, agora o dia que estiver no caixão, no paletó de madeira, aí não. Se estiver na presença de Deus, o anjo vem buscar. E aí o texto diz: aqueles que partiram antes do arrebatamento, de maneira nenhuma nós vamos passar na frente deles. Todos aqueles que foram com o paletó de madeira, que morreram em Cristo, nós não vamos ter privilégio nenhum sobre eles, não. Eles serão ressuscitados primeiro, aleluia, e vão subir aos ares ao encontro de Jesus Cristo. Depois nós, Paulo escreve, seremos transladados, seremos transformados deste corpo corruptível, vamos, aleluia, nascer num corpo incorruptível e vamos subir aos ares para encontrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, glória a Deus, porque Ele conhece o nosso caminho. Ele sabe o nosso sentar e o nosso levantar. Mas o caminho do ímpio não prevalecerá. Aleluia. Não seja juiz de ninguém, meu irmão. Mas também não seja tolo ou tola de querer voltar para esse mundão e falar: ainda dá tempo de eu fazer coisa errada. Ainda dá tempo de eu tomar mais um corotinho. Ainda dá tempo de eu tomar mais uma cervejada. Ainda dá tempo de eu ir lá no Balança-Couro. Ainda dá tempo de eu assistir o show do Bruno Marrone, que eu nunca assisti, mas desde que me converti, vai se converter, minha irmã. Que show de Bruno Marrone que você tem que assistir ao show da fé, o show da Bíblia, o show da palavra, o show do Espírito Santo, o show de tremer da palavra de Deus. É esse show que você tem que viver.
Aleluia. Meu Deus. Quero terminar, irmão, mas está difícil. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Profetiza na vida da pessoa que está do seu lado: você vai prosperar. Você vai viver o bom e o melhor dessa terra. Porque nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, você está na qualificação de uma pessoa bem-aventurada. E a Bíblia diz que os bem-aventurados serão como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia. Ei, pastor, nós estamos plantados junto a esse ribeiro. Esse ribeiro infinito. Esse ribeiro que um dia ele pediu água e a mulher falou: você não tem balde. Mas ele falou: minha filha, se você soubesse quem está lhe pedindo água, seria o contrário. Você que pediria água, mas você não tem balde para tirar água. Eu não estou falando de outro tipo de água, minha filha. Essa água que você conhece, porque ela conhecia, ela sabia tirar água, sabia o tanto de água que tinha, de tantas vezes que ela foi pegar água ali, Luiz David. Nem nós sabe quanta a experiência que aquela mulher tinha de poço. Eu não entendo nada de poço. Você entende, pastor? Eu não entendo nada de poço. Mas aquela mulher entendia, que ela retrucou: você não sabe nem tirar água do poço, rapaz. Jesus, não estou falando dessa água não, minha filha. Eu estou falando da água que flui para dentro do seu viver. Ele falou: me dá desta água. Ele falou: posso te dar, mas primeiro conserta a tua vida, conserta a tua caminhada, conserta a tua caminhada. E ali aquela mulher reconheceu que Jesus não era só um profeta, mas era verdadeiramente o Filho de Deus. Oh, aleluia. E ela aproveita, irmão, e pergunta, já vou finalizar: Senhor, aonde é que nós devemos adorar a Deus? É em Jerusalém? É em Samaria? Que existe uma briga por isso. Minha filha, até esse momento o lugar de adorar a Deus era no santuário em Jerusalém. Mas eu estou mudando a retórica toda agora, porque a partir de agora os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram em espírito e em verdade. Senão nós tínhamos que sair daqui de bebedouro, pastor, e adorar lá no muro das lamentações. É todo mundo que tem condição financeira para ir lá? Jesus quebrou o protocolo. E nesta noite Ele vai quebrar protocolos para abençoar a tua e a minha vida, meu irmão. Ele vai fazer a diferença. Ele vai mudar, louvado seja Deus, as perspectivas. Ele vai fazer um grande mover sobre a tua vida se você continuar obedecendo a palavra de Deus, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glórias a Deus. Amém?